E eu sempre conto essa história quando eu falo da Bíblia, porque eu falo que para tudo tem um manual. E para a gente usar cada coisa corretamente vem um manual. Quando você compra um ferro, quando você compra um computador, quando você compra uma geladeira, tudo que você compra geralmente vem com um manual de instruções, né? Até o shampoo vem ali escrito modo de usar. Enfim, tudo tem um manual. E a nossa vida cristã, ela tem um manual. E o manual é a palavra de Deus. Então, para você ter é uma satisfação ter você aqui conosco, acompanhando as aulas. E nós vamos começar hoje com a introdução bíblica ou bibliologia. Hoje a nossa primeira aula é a apresentação do módulo que é a introdução bíblica, o que é bibliologia. A Bíblia ela é um livro singular. Ela trata-se de uma das obras mais antigas da humanidade. E, ao mesmo tempo, ela é o livro mais lido, mais traduzido, mais publicado, mais distribuído em todo o mundo. Ao longo de toda a história, nenhum outro livro exerce tamanha influência sobre as pessoas, sobre as culturas, sobre as sociedades, sobre as nações. A mensagem que a Bíblia traz, ela transforma as nossas vidas, ela orienta, mas acima de tudo, ela mostra o propósito de Deus para a humanidade. E é diante dessa realidade que a gente faz algumas perguntas, como o que faz a Bíblia ser um livro tão especial? Como a Bíblia se originou? Como ela foi formada? O que significa quando eu falo que a Bíblia é inspirada por Deus? E como ela chegou até os nossos dias? É essa e outras questões que a gente vai estudar nesse primeiro módulo, por meio da disciplina de Introdução Bíblica ou Bibliologia. E por que nós começamos com a Bibliologia e Introdução Bíblica? Porque nós acreditamos que para você entender melhor a palavra de Deus, você precisa ter uma base sólida. E essa base se dá através da Bibliologia, da Introdução Bíblica. Você entendendo essa matéria, entendendo essa base, o estudo da Escritura vai ficar muito mais fácil de ser compreendido. Bom, então vai lá, pega o seu caderno, pega a sua Bíblia e vamos começar a nossa aula. O que é bibliologia? O que é essa disciplina? Bibliologia é um ramo da teologia que vai estudar a Bíblia. Bibliologia, então, é um ramo da teologia que estuda a Bíblia. E o que ela vai estudar da Bíblia? Ela vai estudar a origem, como ela foi formada, como ela começou a ser escrita, a sua composição, como é a estrutura dela, como ela é dividida. Ela vai estudar também a inspiração, mostrando pra gente que ela é um livro revelado por Deus. Ela vai mostrar também pra gente essa disciplina, a preservação da Bíblia, como ela foi preservada até chegar nas nossas mãos, a preservação e também a transmissão da Bíblia. E também a sua autoridade. Por que a Bíblia tem autoridade, né? Então, isso tudo a gente vai estudar dentro da bibliologia. Bibliologia. Então, o que é essa palavra, né? O que é isso? O que é essa disciplina? A palavra bibliologia, ela vem do grego. Biblion, que significa livro, e logos, que significa um estudo ou um discurso. Portanto, bibliologia, literalmente, é o estudo dos livros. O estudo do livro, né? Quando a gente aplica a palavra bibliologia na teologia, significa, então, o estudo das Escrituras, que é o nosso livro sagrado, das Escrituras sagradas, como uma revelação. Então, o estudo das Escrituras sagradas como uma revelação de Deus, como uma revelação de Deus para o homem. Então, quais são os principais temas que a gente vai estudar na bibliologia? Vou tirar aqui meu caderno para a gente... Antes de virar o caderno, vou deixar aí para você. Se quiser parar um pouquinho, dá um print. Vou deixar o caderno assim. Espero que você esteja vendo legal. Se quiser parar, dá um print na tela, que eu vou virar a folha, tá bom? Vou deixar um print aí no caderno e vou virar a folha. Os principais, então, temas estudados na bibliologia. O primeiro tema de estudo é a origem, que vai ser a nossa aula 2, a origem e formação da Bíblia. Também estuda a inspiração divina. O que é isso, né, quando a gente diz que a Bíblia é inspirada por Deus? A bibliologia estuda também a canonicidade. O que é a canonicidade? Examina como os livros da Bíblia foram reconhecidos como inspirados por Deus e passaram a fazer parte desse cânon. Por exemplo, por que na nossa Bíblia cristã tem 66 livros? Esse é um assunto tão
profundo e tão importante que eu não vou estudar com você nesse primeiro módulo. A gente vai ter uma base aqui de bibliologia, de introdução bíblica, e a gente vai ter um módulo só sobre canonicidade. Mas a canonicidade também faz parte dessa disciplina de bibliologia, tá? Mas vai ser o próximo módulo, logo após esse aqui, de introdução bíblica. Bom, bibliologia estuda também a preservação das escrituras. Como ela foi preservada, também estuda a autoridade das escrituras. Ela é a nossa autoridade, nosso manual de regra, de fé e de prática. Nós acreditamos que ela é a autoridade suprema da fé e da prática cristã. Então, esses são os temas de estudo que nós vamos ter aqui no nosso curso. Novamente, vou deixar um print aí na tela da folha. Vamos então para o último ponto da aula, que é por que é importante estudar bibliologia. Por que é importante estudar a Bíblia? E se você chegou até aqui, deixa aí um comentário e fala, cheguei até o último ponto da aula, tô aqui. Bom, por que é importante? Primeiro, porque a Bíblia é o nosso manual. Ela é o manual da vida cristã. Eu costumo dizer que tudo que a gente compra vem com manual, né? Eu vou até contar aqui um caso de um pastor amigo nosso, e ele se casou, e ele, né, ganhou um ferro, um presente de casamento, e ele foi usar o ferro, todo feliz, né? Primeira vez usando ferro novo na casa, e ele falou que abriu o ferro e ligou na tomada e começou a passar, né? Botou em cima da camisa. E quando ele começou a passar a roupa, aquilo grudou tudo na camisa, ele foi olhar tudo estranho. Quando ele olhou, o ferro tinha uma proteção embaixo do ferro. E aí ele, quando botou na camisa, estragou a camisa e estragou ali o ferro. E aí ele conta que deu um trabalho para tirar aquela sujeira que ficou no ferro lá por causa de quando esquentou, né? E aí ele falou assim, gente, no manual estava escrito, né? Ele pegou o manual para ler e estava escrito lá, antes de utilizar o ferro, tire a película protetora e tal. Aí ele falou assim, mas eu nunca ia imaginar que eu precisava ler um manual para usar um ferro, né? E aí eu sempre conto essa história quando eu falo da Bíblia, porque eu falo que para tudo tem um manual. E para a gente usar cada coisa corretamente vem um manual. Quando você compra um ferro, quando você compra um computador, quando você compra uma geladeira, tudo que você compra geralmente vem com um manual de instruções, né? Até o shampoo vem ali escrito, modo de usar. Enfim, tudo tem um manual. E a nossa vida cristã, ela tem um manual. E o manual é a palavra de Deus. Você andar corretamente na sua vida cristã, você precisa estudar a Bíblia. É importante você aprender, conhecer e estudar a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 130, abre aí a sua Bíblia comigo, ele diz assim, ó, a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A palavra de Deus, ela ilumina o caminho. A palavra de Deus, ela traz entendimento. Também nesse Salmo 119, versículo 105, é um texto conhecidíssimo e diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e ela é luz para os meus caminhos. Então a palavra, ela traz luz para os nossos caminhos. Ela vai orientar as nossas decisões. Ela vai mostrar a vontade de Deus para as nossas vidas. É importante a gente estudar a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer o nosso manual. Mais um texto, vamos abrir lá? Isaías, capítulo 8, versículo 20. Isaías 8, 20. A palavra de Deus diz assim, ó. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. Então, o próprio profeta Isaías, quando falando aqui, ele diz, olha, se a lei ou o testemunho falar alguma coisa e não está de acordo com essa palavra, é porque não existe luz neles. Então, tudo que alguém falar para você que não tiver de acordo com a palavra, não existe luz, não vem da parte de Deus. Ela é o seu manual. Qualquer aula, qualquer mensagem, a gente vê hoje, quando você abre as redes sociais, você é acometido de uma enxurrada de mensagens, de palavras, de texto, de recortes. E aí você fica assim, consumindo aquilo, e às vezes você não para nem para prestar atenção se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Você precisa conhecer para saber filtrar o que vai de acordo com a palavra e o que não vai de acordo com a palavra. A palavra de Deus é nosso manual. A gente não pode passar a nossa vida cristã sem conhecer o nosso manual. Segunda coisa, nós precisamos saber manejar esse manual. Se ela é o nosso manual, eu preciso saber manejar esse manual, correto? Se ela é minha regra de fé e prática, eu preciso saber manejá-la corretamente, eu preciso saber entendê-la corretamente. 2 Timóteo 2,15, estude para apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Então procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Eu preciso saber manejar, preciso conhecer a palavra de Deus. O terceiro ponto da importância de estudar a Bíblia é porque ela é o alimento para a nossa alma.
Você alimenta aí o seu corpo, né? Você acordou, você toma café, você almoçou, você passou o seu dia, você se alimentou. A Bíblia é o alimento da nossa alma. E às vezes a gente quer passar dias e dias sem estudar a Bíblia. E a gente precisa alimentar a nossa alma. É ela que nos fortalece. É a Bíblia que vai promover o nosso crescimento espiritual. É estudando a Bíblia que eu vou crescer espiritualmente. Eu vou escrever os textos aqui, gente, rapidinho. Que eu não escrevi, para quando eu dar um print, você ter os textos, tá? Vou só escrever aqui rapidinho. Isaías 8:20. 2 Timóteo 3:16 e 17. Vou fazer aqui assim. Então vamos abrir lá? 1 Pedro 2:2. A palavra de Deus diz assim, ó. Como bebês recém-nascidos, desejais o leite genuíno da palavra, a fim de que assim possais crescer. Então, esse é um alimento que vai fazer a gente crescer. A palavra de Deus, que é um alimento que vai nos fazer crescer. Mateus 4:4. Mas ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É Jesus respondendo à tentação de Satanás, e ele fala que nem só de pão o homem viverá, mas da palavra que sai da boca de Deus. A palavra é o alimento para a nossa alma. É importante estudarmos a palavra de Deus também, porque ela é uma arma espiritual do cristão. Efésios, capítulo 6, versículo 17. Efésios, lá no Novo Testamento. Efésios, capítulo 6, versículo 17. Diz assim, ó. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando Deus fala da armadura da fé, justamente a espada, né, a arma que faz parte da armadura de Deus é a palavra de Deus. Ela é a nossa arma espiritual. Por fim, a importância de estudar a palavra de Deus é porque ela enriquece a nossa vida espiritual. Salmos 119, versículo 72. E aí eu deixo até a gente leu 3 textos hoje de Salmo 119, né? Vou deixar um spoiler aqui para você. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. E ele praticamente todo vai falar da importância da palavra de Deus, né? Ele é um tratado sobre a palavra de Deus. Então tem várias referências dentro dele que falam da importância da palavra. Salmo 119, versículo 72, diz assim, ó. A lei da tua boca é para mim melhor do que milhares de ouro ou prata. Então ele fala que a palavra de Deus, a lei que sai da boca de Deus, é melhor do que ouro e prata. É por meio das escrituras que a gente adquire a sabedoria, discernimento e também conhecimento de Deus. Outros textos aí que eu vou deixar para você ler na sua casa. Efésios 1:17 e 1 Coríntios 2:10. Então, por isso que é importante estudarmos a bibliologia, ou a palavra de Deus, a escritura, a doutrina da escritura, porque é o manual da vida cristã, porque nós precisamos saber manejá-la, porque é alimento para a nossa alma, porque ela é a nossa arma espiritual e porque ela enriquece a nossa vida espiritual. A bibliologia é uma das disciplinas mais importantes da teologia cristã, porque ela é a nossa base. Ela que vai nos ajudar a compreender a natureza, a origem, a inspiração e a autoridade das escrituras. É através das escrituras que nós vamos aprender sobre Deus, sobre quem é Deus e sobre a nossa vida cristã. Então a nossa base é a palavra de Deus e por isso é importante nós conhecermos. A gente conclui esse estudo de hoje, uma introdução ao que é a bibliologia. Então prepara aí para se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus e eu espero você então na aula 2, a Bíblia como um livro e sua estrutura. Espero que você tenha gostado dessa aula. Obrigada por acompanhar e eu vou deixar aqui no final 3 perguntinhas para você responder sobre a nossa primeira aula.